E se amanhã as redes sociais terminarem? A palavra vendas assusta muitas pessoas. É difícil empreender. Se fosse fácil, toda a gente tinha sucesso. Então ou tu estás disponível a pagar o preço ou não estás disponível. Eu não conheço um empresário de mega sucesso que não tenha uma excelente relação com a parte de vendas. Tive 2 anos a fazer anúncios, a investir todos os meses em campanhas, captava uma data de leads, mas eu converti bola. É cada vez mais difícil obter clientes. Qual é que é o problema que tu resolves? Porque se não resolves problema absolutamente nenhum, não és valioso. Se tu não és valioso, ninguém te vai pagar por isso. Bem-vindos ao Empresário Cast. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Então, bem-vindos ao Empresário Cast. Hoje vamos ter um episódio muito especial e diferente, pessoal. Então temos connosco o José Valverde. Olá, bom dia. O José Valverde é um especialista em estratégia de negócios, em marketing, e nós, quando começámos aqui a conversar um bocadinho, ele disse-me: "Ok, o que é que tu me vais falar?" Eu disse: "Tenho aqui um guião." Ele disse: "Mas se calhar a gente pode fazer diferente." Então nós vamos fazer diferente, vamos fazer em freestyle e vai ser uma conversa a 2 muito interessante para ti que és empresário e para ti que queres ser empresário. José, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Cândido. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui contigo e podemos também falar um bocadinho sobre negócios direcionado a empresários. É muito bom. Obrigado. Obrigado. Então vamos lá. Vamos lá. Então, José, a gente já está aqui a atrapalhar, isto é fantástico. Somos os 2Ds. Exatamente. Bem, para quem não sabe, quer dizer que somos ambos em perfil comportamental com tendência a liderar processos. Portanto, isto para quem não conhece o DISC, só aqui uma introdução. José, então vamos falar acerca de liderança, vamos falar de marketing, vamos falar de estratégias. Que conselho é que tu tens para os empresários? O que é que tu gostarias de dizer aos empresários que achas que os empresários, muitos deles não têm consciência? E que os ajudaria, naturalmente. Esse é um ponto super importante. Eu ouvi uma vez uma frase, quando eu comecei este meu percurso de empreendedorismo, já lá vão 8 anos. Eu na altura comecei sem ter formação absolutamente nenhuma, tinha 12º ano, portanto foi uma coisa muito, senti que deveria ir e comecei. E eu ouvi uma frase ao início que me fez toda a diferença. Não há nada no mundo mais... não há nada no mundo mais perigoso, sim, assim é que era, do que um incompetente com iniciativa. Ou seja, o que é que isto na realidade quer dizer? Se tu amanhã precisares de ser operado ao coração, vais ao médico e um pediatra hoje lembrou-se que quer ser cardiologista e quer operar corações. Tu vais colocar a tua vida nas mãos do pediatra? Não. Então o que é que acontece? Este incompetente, porque ele naturalmente não tem competência para isso, ele não treinou, ele não praticou, mas hoje está com a iniciativa de bora lá, hoje quer operar corações. Então de repente tu corres um risco muito grande em estar-te a colocar nas mãos deles. Eu acho que hoje em dia o que existe mais, infelizmente, no mercado é muita gente que acaba por ser incompetente com a iniciativa. Ou seja, naturalmente porque o sistema também está criado assim. Ninguém, por norma, nos dá formação, ninguém nos ajuda com aquilo que é criar um negócio, como é que se deve criar. Então eu acho que o principal é isso, está tudo bem a empreender, é fantástico, eu adoro empreender, mas... às vezes mais vale dar um passo atrás e conseguir consolidar a informação, o conhecimento, e treinar, tornar-nos competentes para de facto depois termos melhores resultados, que é isso que nós queremos, não é? Ok, sim. Então eu partilho dessa situação porque eu costumo dizer que para abrir uma empresa basta ter €1. Exato. Basta ter hoje o capital social, basta ter €1 e realmente eu falo muito acerca disso, não é? Se vais conduzir um carro, tens de tirar a carta de condução, vais fazer um passeio de barco e liderar o barco, não é? Tens que tirar a licença para poderes conduzir um barco, mas realmente a empresa tu não tens que ter formação nem habilitação nenhuma, basta teres o dinheiro para constituires a empresa e começares. Então e isso naturalmente traz grandes problemas e tu na tua agência de marketing digital seguramente verás muitas coisas que, tal como nós aqui a ajudar empresários, também vemos muitas coisas, em situação diferente, mas vemos muitas coisas. Mas então vamos lá. O que é que tu achas que então um empresário deveria aprender, saber? O que é que tu achas? Olha, eu acho que qualquer empresário deveria, apesar de ser muito bom a fazer alguma coisa, por isso é que naturalmente ele está a decidir empreender, ele deveria sempre focar pelo menos em marketing e em vendas. Ok.
eu sou suspeito porque eu adoro marketing e vendas, mas acho que é a base. Porque na realidade tu podes ter o melhor produto do mundo, o melhor serviço, tens uma experiência incrível, mas se depois falhares naquilo que é a atração de pessoas, de potenciais clientes, e depois também se não tiveres processos comerciais capazes de alimentar todo o negócio, tu ficas com um produto incrível em casa, mas que ninguém conhece e ninguém sabe, não é? Não sei se tu, ao longo do teu percurso, também estás bastante ligado a marketing, não é? Tipo, sim. Como é que isto também se desenrolou dentro do teu negócio, a parte do marketing e das vendas? Olha, nós temos feito muita reflexão acerca disso nos últimos meses, porque aquilo que nós percebemos é que é cada vez mais difícil obter clientes. É cada vez mais difícil. E eu tenho feito um enquadramento até aqui estratégico com franqueados, com empresários, com a nossa equipa, onde eu tenho recuado no tempo. Não é? Então, ou seja, se a gente recuar no tempo 20 anos, nós encontramos as empresas numa posição em que, desde que tivessem orçamento para comunicação e pudessem ir para a televisão, estava tudo bem. Certo. Ou seja, o produto podia ser até pouco espetacular, podia não ser o melhor produto, mas conseguiam se calhar uma cota de mercado relevante desde que tivessem capacidade de investir na televisão. Depois nós avançamos, passámos de 2 canais de televisão, que eu sou desse tempo, José, eu sei que tu não és, mas eu sou. Passámos de 2 canais para 3 canais, para 4 canais, e hoje em dia passamos para 100, 200, 300, sei lá quantos canais. Então a televisão ficou absolutamente fragmentada, poucas pessoas veem televisão em direto, e se calhar as pessoas que vêm em direto não são os públicos-alvos das empresas de hoje em dia, se calhar são de outras empresas, mas se calhar as empresas que neste momento querem começar e avançar, ou que querem progredir, não serão exatamente essas. Depois nós passamos para, nessa altura também, lá está, havia mais meios de comunicação, mas as revistas eram extremamente fortes, os rádios eram extremamente fortes e os outdoors eram importantes. Então, quando a gente avança, nós temos que revistas praticamente desapareceram. As rádios existem, as pessoas ouvem, mas não é? Temos a rádio em direto, temos a rádio online, temos os podcasts, temos os YouTubes e por aí fora, o Spotify. Então, ou seja, quantas pessoas ouvem a rádio em direto? Muito poucas, mas então lá está mais uma vez uma proliferação gigantesca de meios de publicidade. E quando nós iniciámos aqui o nosso grupo, na altura muito pequenos, já lá vão 22 anos, eu lembro-me que nós começámos a anunciar no Google e aquilo era uma coisa fantástica. Há 20 anos era uma loucura. Era absolutamente fantástico. Porquê? Porque não precisavas por ser grande coisa da cena, não precisavas de muito dinheiro e conseguias clientes às pasadas, às paletes. Era realmente fantástico. Pronto, entretanto as coisas vão progredindo. Redes sociais, eu lembro-me de eu durante anos recusar-me a fazer publicidade, porque também as redes sociais não eram como eram hoje em dia, então era de certa forma a tirar dinheiro ao lixo. Mas hoje em dia há uma transição gigantesca e as redes sociais são provavelmente o meio mais importante de comunicação hoje em dia, onde não é rede social, ou seja, aqui o paradigma continua mudado, porque se a Coca-Cola quiser ou o McDonald's vender mais nas redes sociais, o que eles vão ter que fazer é contratar influencers nas redes sociais, certo. Ou seja, não vai ser pela publicidade direta que eles vão ter resultados. Portanto, então o paradigma mudou muito. Por isso, nós aqui, o grande desafio é o marketing digital, e dentro disso, vamos falar acerca disso. Olha, eu não sei se concordo que o grande desafio é o marketing digital. Eu acho que... Gosto já de dizer que não sabes, concordas. Pois, porquê? Porque na realidade, se tu fores ver bem, o que tu acabaste de dizer é, ao longo da história houveram vários canais e nós, empresários, fomos, cada vez que surgia um novo canal, fomos adaptando a esse mesmo canal. Isso. E nós agora estamos a viver o canal, o atual, o que tem estado mais na berra, é de facto as redes sociais e tudo mais. Mas e se amanhã as redes sociais terminarem? Qual é que é o outro canal que vai surgir? Porque nós, humanos, fomos feitos para comunicar uns com os outros. Nós temos essa necessidade intrínseca. Então, ou seja, eu acho que o grande desafio real, e isto para o empresário, é conhecer realmente quem é o seu cliente. Onde é que o seu cliente passa horas, ou onde é que ele consome conteúdo, como é que ele gosta de comunicar, quais é que são as principais dores, os principais medos. Porque se nós, de facto, se nós conseguimos olhar para o nosso cliente ideal, para o público que nós queremos alcançar, quase com uma relação íntima, tipo, quase que é o meu melhor amigo, eu consigo vê-lo e consigo conhecê-lo muito bem. Sim.
eu naturalmente eu vou sempre ser eficaz na comunicação que estou a fazer com ele, porque eu vou-me adaptar a ele. Certo. Hoje é no Facebook, amanhã pode ser no TikTok, depois pode ser numa coisa qualquer que ainda vai surgir, não é? Ou seja, sim. Nós temos vindo a verificar que os canais, eles têm uma tendência para arrancar, ter um boom e depois começar em decréscimo, e vai acontecer a mesma coisa com as redes sociais, é uma questão de tempo. Sim. E isso, de repente, para as agências de marketing, como a minha, não é? Pode pensar, uau, ok, então como assim? As redes sociais vão acabar, o que é que as gajas vai fazer? Então é um bocado por aí. Eu conheço muito bem o meu cliente, eu sei muito bem aquilo que nós conseguimos ajudar e qual é que é o valor que nós podemos aportar. E esse é algo que, se eu tivesse a começar um negócio hoje que estou a começar outro negócio, a primeira coisa que nós já fizemos foi isso. Cliente ideal, quem é que é? Onde é que ele está? Como é que ele comunica? Quais é que são as dores? Quais é que são os medos? Como é que eu vou ser eficaz a despertar a atenção dele? Acho que a palavra que nós queremos chegar é essa, a atenção, que é cada vez mais escassa, há muito ruído, e como é que nós, empresários, porque eu acho que isto deve vir primeiro que tudo do empresário, mas lá está, eu também estou conectado muito com o marketing. Eu não sei fazer uma gestão sem pensar em marketing. Ou seja, não sei como é que a cabeça funciona, não é? Mas eu acho que é uma das bases. Para mim, nos meus negócios, é pensar produto, ok, tive uma ideia fantástica, o produto é incrível, top. Marketing e vendas, como é que eu vou atrair, como é que eu vou converter? Quem é que é o meu cliente ideal? Ele está no meio. Sim, o que tu estás a dizer, sem dúvida que é uma mudança de paradigma interessante de ver o marketing, né? Estás a dizer que a questão é, eu conheço o meu produto, eu sei a quem é que o meu produto é destinado, a quem é que o meu produto faz sentido, e então eu conheço os hábitos do meu cliente, e a partir do momento que eu conheço os hábitos do meu cliente, então eu sei como comunicar com ele, porque ele neste momento tem estes hábitos. É isso, não é? Exatamente. Ou seja, não é tanto, eu pelo menos é a forma como eu vejo, não é tanto o canal em si, é sim a pessoa que está por trás do canal. Porque se nós ficarmos reféns do canal, então nós na realidade vamos estar a gerar sempre muita imprevisibilidade. Sim. Hoje é o Facebook, mas isso o Facebook, hoje tem uma estratégia incrível de captação e tudo mais através do Facebook. E se o Facebook acabar amanhã? Sim. Como é que eu vou, percebes? Sim, Entra aqui num poço gigante. Sim, enquanto que se eu de facto conhecer a pessoa com quem eu quero atrair, eu consigo adaptar a minha comunicação para atrair a atenção dela. Pode ser por flyer, pode ser por televisão, pode ser por, sei lá, Facebook, pode ser por outra coisa qualquer. Agora, se eu não conhecer de facto o meu cliente ideal, o cliente certo para aquele produto que eu quero vender, quais é que são os problemas que de facto eu vou resolver, as dores que ele tem, eu nunca vou ser eficaz a comunicar. Sim. Então eu na realidade o que eu acho que vai acontecer é eu vou sofrer vendas, eu não vou executar vendas. Certo. São coisas muito diferentes. Sim. Muito diferentes. Concordo. Sabes qual é a diferença entre sofrer e executar? Tenho uma ideia, mas queres dizer a tua? Quero. Não, eu digo porque isto é uma coisa, eu gosto mesmo muito disto. Aliás, eu sou um apaixonado por vendas. Não era, confesso-te. Aliás, a minha tendência é ser extremamente introvertido. Ao longo da minha infância sempre fui um puto muito calado, cantinho da sala, não falem comigo, eu não estou aqui. Mas fui desenvolvendo esta característica e de facto hoje gosto muito. A maior parte das empresas em Portugal, eu arrisco-me a dizer isto, sofrem vendas. Elas não executam de facto vendas. O que é para mim sofrer uma venda? É o cliente chegar ao pé de ti e querer comprar. Só. Isso acontece com todos nós. Tens referências, tens pessoas que chegam ao pé de ti, batem à porta, Cândida, eu quero comprar. E na realidade tu tens que apenas que servir. Eu gosto muito de usar aqui um cenário de restaurante. Tens 2 empregados de mesa, dois cenários diferentes. Tens aquele empregado de mesa que agarra em ti, na tua esposa, senta-te, muito bem, está aqui a carta, aqui o menu, vejam e quando estiverem prontos, estou aqui, é só chamar. Sim. Este na realidade é aquele que sofre venda. Ele apenas te colocou o produto à frente. Pode ser que sim, pode ser que não. Certo. Mas depois tens o outro empregado de mesa que de facto senta-vos aos dois, entrega-vos um menu e diz: Cândido, tudo o que está aqui é fantástico. No entanto, hoje, e somente hoje, nós temos um bife agu com uma maturação de 40 dias. Cândido, há pessoas a vir de Braga, de Barcelos, de propósito, hoje para vir aqui comer. Eu não sei se este bife está disponível ainda, mas se vocês quiserem eu posso confirmar lá dentro com o chefe. Sim. Entendes? Sim. Então, para mim, o sofrer uma venda e o executar uma venda é isto. O diferencial aqui está controlo. Ou seja, eu gosto muito de vendedores que conseguem controlar o processo comercial. Eu acho que falta muito isso às empresas. Não aquele vendedor que sofreu a venda, que aconteceu. E tu no final explicas, mas o que é que fizeste ao certo? Que ação é que fizeste? O que é que tu executaste para levar a este resultado? E a maior parte das vezes ficam ali um bocado...
pá, fui simpático, criei empatia, criei confiança. Como? Mas então, José, vamos aqui trazer isto mais para um plano objetivo, que é, Sim. Então como é que tu usas a atração? Como é que tu vês a atração de clientes? Boa. As vendas, elas começam sempre no lado emocional, não é? Ou seja, então eu uso muito o emocional para atrair. Quais é que são os principais medos, os principais sonhos, os principais desafios, o que é que faz com que o meu cliente não durma à noite, o que é que lhe dá insónias? Se eu conhecer isto, eu vou transpor estes medos e vou conectá-los com uma potencial solução que eu tenho. Isto na parte do marketing. Eu gosto muito de usar um triângulo para conseguirmos perceber. Este triângulo, ele, no fundo, é aquilo que eu considero que deve estar na base de qualquer negócio para garantir que ele consegue controlar as vendas, que ele consegue controlar o marketing e consegue evoluir de uma forma sustentável. Então, basicamente, em marketing, o que eu começo logo por fazer é isto. É tentar perceber quem é que é o teu cliente ideal, aquele que tu queres mesmo. Idealmente, se tu tiveres histórico, então vamos analisar o histórico, não aquilo que tu queres de futuro. São coisas muito diferentes. Sim. Eu posso estar habituado a vender ao Sr. António, mas o que eu gostava mesmo era de vender ao Sr. João. E a imaginar que o Sr. João é uma coisa, mas se eu não tenho dados, se eu não tenho informação para saber realmente quem é o Sr. João, então, enfim, vamos analisar e perceber quem é o teu cliente ideal. E mapear medos, sonhos, desafios, o que é que lhe tira o sono à noite, o que é que ele ambiciona, o que é que o faz mexer. E é com base nisto, nestes pontos, que eu depois olho para marketing e digo, muito bem, eu tenho o meu cliente ideal, que ele tem estas características e tenho o meu produto. Como é que o meu produto conecta com estas características? Primeiro, se de facto eu estou a conseguir resolver alguma coisa, eu estou a conseguir resolver um medo que ele tem ou ajudá-lo a alavancar para chegar a um sonho? Sim. Então toda a minha estratégia de comunicação vai estar linkada justamente a isto. Os meus copies, os meus títulos de campanha, se eu quero fazer um outdoor, por exemplo, eu trabalho muito com o mercado imobiliário, como tu sabes, e o que não falta por aí são outdoors, todos com a mesma frase. Sim, os outdoors davam uma comédia. Quer vender a sua casa? Os outdoors do mercado imobiliário davam uma comédia, sim. Quer vender a sua casa? Fale comigo. Que dor é que nós estamos a tocar aqui? O que é que nós estamos a estimular? Que sentimento é que nós estamos a estimular o nosso cliente ideal? Se é que há um cliente ideal, percebes? Então, ou seja, eu vejo as coisas um bocadinho ao contrário. Eu, enquanto empresa, enquanto marketing, enquanto vendas, eu adapto-me a quem eu quero atrair. Eu não espero que eles se adaptem a mim. Isso para mim não faz muito sentido. Então, no marketing o que eu faço é justamente isto. Quem é que é o meu cliente, características, e sobretudo a parte emocional, que é o que vai despertar uma ação mais rápida para gerar um contacto, e depois como é que o meu produto ele vai resolver ou não vai. Então, esse é o pilar de marketing. O pilar de vendas é muito simples, é o processo comercial em si. Então, como é que eu vou mapear as minhas interações com esta pessoa que aqui na ponta eu consegui despertar a curiosidade dela, sim. Ela clicou, preencheu um contacto, deixou o contacto, fantástico. Então, qual é que é a minha estratégia para conseguir levar esta pessoa que é um mero curioso, e ainda bem que assim é, ainda bem que ele é curioso, porque senão então eu não tinha negócio, um mero curioso a alguém que de facto deseje a minha solução. Qual é que é o processo que eu vou executar? Quantas interações? O que é que vai acontecer em cada uma das interações? Quais é que são os gatilhos que eu vou colocar para gerar? Pois porque isto faz sentido para ti? Faz todo. Porque aí há uma grande questão que é as leads, não é? Falando das leads digitais, que nós aqui também trabalhamos imenso, há constantemente uma reclamação de quem está na parte comercial de que as leads não têm qualidade. Não é? Esse é um clássico. Nós aqui devíamos fazer um quadro a esse clássico. As leads não têm qualidade. Porque eu ouço esse clássico portanto, desde que nós fazemos atração mesmo há 18 anos, que eu ouço esse clássico. Portanto, e que eu conheço a diferença das leads e que as leads sempre alimentaram o negócio, mas esse clássico é repetido. E hoje em dia há realmente transformações, e uma das questões é que hoje em dia há a capacidade da gente conseguir, às vezes até entender que a pessoa vai querer aquele produto antes dela própria perceber que vai querer aquele produto ou serviço. Portanto, existe essa situação. Mas pronto, mas o que eu te queria perguntar é isso, ou seja, como é que tu vês essa questão da teórica falta de qualidade das leads e a parte da venda? Ou seja, né, de chegar de um ponto a chegar ao outro.
Olha, eu isso consigo resolver bastante bem até com a minha equipa comercial. E é o que eu passo sempre a qualquer parceiro nosso. A lead, nós só há 2 aspectos a conseguir medir: temperatura e qualificação. Temperatura e qualificação. A qualidade vem do vendedor, se ele realmente ele tem qualidade a executar o processo comercial ou não, na minha ótica. Então a temperatura é muito simples: morna, fria, quente. Morna, está ali, já tem alguma consciência dos problemas que tem e anda realmente a buscar uma solução para tentar resolver mais rápido. Quente, precisa urgentemente, já está desesperada, que eu honestamente não gosto muito dentro do processo comercial, porque mais uma vez não me dá controlo. Pois, a coisa acontece e eu fico, então o que é que acontece? Certo. E frias são aquelas que me dá mais pica de trabalhar, mas são as mais difíceis, como é lógico. É uma lead que, cliquei só mesmo sem querer. E o que é que tu fazes? Sem querer? Mas é sem querer, mas sem querer? Sem querer. Okay. Mas não há sem querer. O sem querer, na realidade, o que ela está a tentar te colocar é: eu estou curiosa acerca disto, mas eu não me quero comprometer já com nada. Okay. Eu tenho medo de me comprometer. Então eu digo que é sem querer para me tentar afastar. Ok. Para não te ferir a ti, vendedor. Sim, porque na prática a pessoa é impossível, de certa forma, ter carregado sem querer. É impossível. Se ela clicou, se ela preencheu, a não ser que tenha sido o gatinho sem querer, que estava o telemóvel aberto e foi ponto. Sim, mas à cabeça não é? Porque à cabeça hoje em dia dentro do marketing, portanto, ela tem sempre que fazer mais do que um passo para acontecer. Portanto, ou seja, ela não pode simplesmente ter carregado no rato ao lado e foi sem querer que ela aconteceu. Eu não acredito no sem querer. Se ela preencheu, se ela deixou contacto, é porque ficou curiosa acerca de alguma coisa. Isto é, o marketing, eu consegui despertar a curiosidade dela em relação a algum ponto. Se eu conhecer muito bem o meu cliente ideal, eu já vou conseguir subentender qual é que foi esse ponto e vou ser muito mais eficaz depois no processo comercial, porque eu vou entrar justamente por aí. Certo. Se eu perceber que é o ponto de falta de contactos, por exemplo, que fez com que despertasse a curiosidade dela, então eu vou entrar. Então, mas diga-me, como é que tem estado a funcionar em termos de contactos? Tem estado a receber um bom volume de contactos e tudo mais? E aí ela vai novamente suscitar aquela emoção que ela tinha no momento em que preencheu o formulário. Mas o outro aspecto, estávamos a falar dos dois. Temperatura é muito binária, portanto não há aqui grande coisa, morna, fria ou quente. E depois temos, e aqui é que está um dos grandes desafios, que é a qualificação. A lead é ou não é qualificada? E aqui na qualificação há muitos vendedores e gestores que confundem estes dois mundos. Eles não são confundíveis. Porquê? A temperatura é o nível de urgência que a pessoa tem. Ela quer para hoje ou ela não tem qualquer urgência nenhuma. E a qualificação é, com base no meu cliente ideal, sim, que eu já construí lá atrás, este contacto, ele cumpre ou não cumpre os requisitos mínimos para ser um potencial cliente meu. É simples. Cumpre, ok, é qualificado. A lead é qualificada. Por exemplo, nós trabalhamos muito com o mercado imobiliário, como eu estava a falar há pouco, leads de proprietário. Ouvimos isto muitas vezes mesmo. Lead de proprietário não são qualificadas. E a primeira pergunta que nós fazemos dentro dos formulários ou seja, se é proprietário do imóvel, sim ou não, qual é o tipo de imóvel, esse tipo de coisas. Então nós quando estamos a falar com um parceiro nosso e ele diz-nos que a lead não é qualificada, nós perguntamos, então mas a dona Rosa, ela tem imóvel próprio, sim ou não? Sim, tem. Então como é que ela não é qualificada? Porque ela não quer comprar já, ela não quer comprar agora. Percebes? Sim. Estamos a mostrar tudo. Se ela tem um imóvel próprio, ela é qualificada. Se ela não tem um imóvel próprio, ela não é qualificada. Eu não consigo lhe dar um imóvel para ela, certo, agora tens um imóvel, agora é uma qualificada. Não. Agora, qual é que é o processo que eu tenho que adotar para elevar a temperatura desta lead? E é aqui que a maior parte dos vendedores barra, na minha opinião. Que é, como é que eu vou elevar isto? Como é que eu vou criar um processo, estimular, criar oportunidade? O follow-up, para mim, não é ligar de mês sim, mês não, a perguntar se agora já é o bom momento, se agora é que é. Isso para mim, honestamente, não faz sentido. O follow-up só faz sentido quando eu crio uma oportunidade para as coisas acontecer. Eu percebo a objeção, eu percebo o porquê que não é agora e eu, proativamente, vou criar alguma coisa para criar as condições, na realidade, para que já faça sentido agora. Ok. Na prática, dá algum exemplo só para a gente entender um pouco melhor. Tenho um excelente exemplo. A semana passada, ainda bem que perguntaste isso. Semana passada, agarrei num parceiro nosso, num consultor imobiliário, que não estava a conseguir gerar resultados. E agarrei nas leads dele, tinha 45 leads. Investi 2 horas da minha tarde e comecei a ligar eu às leads. Às leads dele. Fantástico, sim. De proprietários.
Liguei uma data de leads e dessas leads todas consegui marcar 2 visitas ao imóvel, a imóveis. Dessas 2 visitas foram muito diferentes, foram casos muito diferentes, mas para responder à tua questão, a segunda visita foi com um proprietário ali na zona de Setúbal, que ele tem um apartamento. Ele, lá está, despertámos a curiosidade dele no formulário porque ele gostava de se mudar para um lote de terreno um pouco maior, com, enfim, uma data de características, mas que era um assunto muito inicial. Ele próprio virou-se para mim lá na visita, porque eu depois fui à visita, eu acompanhei o processo todo. Ok, espetáculo. E ele disse-me, olha, mas vejam lá, eu não vos quero estar a fazer perder o vosso tempo. Ele estava com medo, ele estava com receio de se comprometer e eu deixei-lhe o máximo tranquilo possível. Mas o que é que eu fiz para criar a oportunidade? O tal follow-up. Eu apresentei-lhe o estudo de mercado, quanto é que valia o imóvel dele, mas eu para o estudo de mercado eu levei exatamente o produto que ele quer. Ou seja, eu fiz uma procura, uma pesquisa antes, porque ele disse-me, eu perguntei-lhe na visita anterior o que é que ele queria, o que é que ele imagina, de adquirir, o que é que ele sonha, fase seguinte, exatamente, não é? Okay. o que é que ele sonha, o que é o sonho para ele. E ele disse-me, inclusive até mostrou a casa de um amigo dele, que foi quando foi àquela casa que ele ficou, uau, é isto que eu quero. Ele mostrou-me tudo e eu fiz o meu trabalho de casa. Eu criei a oportunidade. Ou seja, eu agarrei, fiz uma pesquisa muito rápida, levei para essa reunião já... Olha, como é que ele se chama? Não vou botar o nome. António. Sr. António, está aqui o valor da sua casa, mas a surpresa que eu tenho para si é esta. E isso de repente mostrei-lhe de facto aquilo que ele gostava. E o homem ficou dele, sim. louco. Vis os olhos a brilhar. É isto que eu quero. Epá, mas eu agora tenho que falar com a minha esposa, estou com medo, estou com receio, deixa aqui e vamos vendo. Não, calma. Não. Ou seja, a maior parte do vendedor dizia, sim, claro. Não. Sim, eu posso deixar aqui, não há problema nenhum, mas o que eu gostava mesmo de fazer é marcar uma visita consigo a este imóvel. Sem compromisso. Para que possa efetivamente sentir o imóvel, possa ver como é que ele é. Percebes? Sim. Eu estou a criar oportunidades para me fechar o negócio. E não, ou seja, eu não estou a colocar a responsabilidade do fecho. Eu acho que isso, na realidade, é um ato de cobardia para um vendedor. Deixar a responsabilidade do fecho ou não fecho na mão do cliente. Então isso significa que eu não sou profissional a fazer vendas. Eu não sou um excelente profissional. Sim. Eu sou um excelente profissional. Então é a minha responsabilidade converter. Sim. Não é a responsabilidade do cliente. Percebes? Sim. Então eu acho que é muito sobre isto. Já não sei o que é que estávamos a falar. A gente já à volta. José, eu também gosto muito de vendas e a tua forma de falar de vendas é absolutamente diferente de todas as formas que eu conheço de falar vendas. É bem diferente e é bem interessante. Então, mas deixa aqui, tu estavas a dizer que eu estou curioso, porque então essa lead, ou seja, o que é que essa pessoa... o que é que foi o início do processo dessa pessoa? Ela o que é que ela pediu? Ela pediu um estudo de mercado para o imóvel dela. Ok. E como é que tu chegaste à parte da questão da outra casa? Foi no telefonema? Não, foi na visita. O processo... Não, da outra casa. Não. Tu soubeste quando foste para a visita, tu já tinhas a outra casa preparada para lhe apresentar. Eu fiz 2 visitas com ele. Ok. Ou seja, o processo foi muito simples. E a roda já está inventada. O segredo, honestamente, na minha opinião, não é o processo. É o que é que tu fazes no processo. Okay. O processo está inventado. A lead chegou através de uma campanha Facebook com uma avaliação imóvel. Nós dentro do formulário já colocámos uma data de informação, pedimos essa informação para pré-qualificar a lead, ou seja, para que já tenhamos alguma informação. Sim. E depois na chamada telefónica o meu objetivo foi de facto estimular a curiosidade, entender e qualificar. Ou seja, perceber realmente se ele tem um imóvel em Setúbal, que tipo de imóvel é que é, se nesta fase de facto ele está a equacionar isto ou não. E o que é que ele gostava? E eu percebi na chamada que o que ele queria fazer era uma troca de casa. Está tudo bem, bora. Marquei então uma visita ao imóvel dele para de facto conseguir fazer um estudo de mercado. Okay. Analisar o imóvel, no fundo, mais do que isso, analisar o proprietário, para ser o mais sincero possível. O imóvel ele já vem avaliado. Sim. Temos os metros quadrados, a zona, as plataformas que existem por aí. Não há, ou seja, pode sim haver um diferencial, mais 1000, menos 1000. Sim. Mas esta visita, eu encarei assim. Esta visita serviu apenas e só para eu avaliar o meu proprietário. Para perceber com que tipo de pessoa é que eu estou a falar. Top. E eu consegui extrair muita informação dessa visita que fiz ao imóvel da pessoa. Estes dados todos, que tipo de proprietário é que era, uma pessoa fantástica. Gostei muito dele. E depois então preparei-me para o fecho, para no fundo aquilo que eu considerava ser o fecho. Não foi logo fecho,
teve que ser depois, mas para aquilo que eu considerava que era o fecho, preparei-me e levei já o sonho dele. Ou seja, para quê? Para resolver um problema. Eu falo muito isso com os consultores imobiliários, mas eu acho que é válido para qualquer empresário. Qual é que é o problema que tu resolves? Porque se não resolves problema absolutamente nenhum, não és valioso. Se tu não és valioso, ninguém te vai pagar por isso. Se apenas servir, ou seja, se eu apenas entregar uma coisa básica, porque é que as pessoas vão dever valor em ti? Isso é uma coisa que a maior parte dos empresários às vezes fica um bocado abananado. E não só no mercado imobiliário. Qual é que é o valor que de facto agregas, não é? Sim, é porque o que estamos aqui a falar, lá está, tu tens um discurso que eu aprecio muito. Eu costumo usar a expressão do aviar encomendas, né? É uma expressão mais de merceeiro, mas o aviar encomendas. Mas o processo comercial, o que estás a dizer, é uma situação realmente que se vê muito, que eu também conheço muito, que é a pessoa quer vender o produto e esquece-se que aquele produto existe porque satisfaz determinadas necessidades. Portanto, então não é o produto, é o que é que ele é desenhado para cumprir. Portanto, e então é essa avaliação. Aqui nos nossos negócios, nós iniciámos há 3 anos um negócio de apoio domiciliário, a House Comfort, e é incrível como um setor tão grande como é o do apoio domiciliário, as maiores empresas em Portugal, sabes como é que eles faziam as vendas? Faço ideia. Um pedido de informação e simplesmente a pessoa por telefone fazia as perguntas, olha, quantas pessoas são em casa, é para uma pessoa, é para 2 pessoas, qual é a situação? Muito bem, nós vamos lhe enviar o orçamento por e-mail. Mas isso aí, Cândido, é o que acontece na maior parte dos negócios. Pois. Na maior parte dos incrivelmente negócios. E isso para mim faz uma confusão gigantesca, confesso-te. Eu nunca fui esse tipo de vendedor, nunca gostei desse tipo de processo comercial. Eu acho que não é processo nenhum. Não é, sim, ou seja... Sim, é dizer, é passar o preço, não é? Lá está, é aviar. Se por acaso aquilo cair, pronto, tem uma venda, mas não há mérito nenhum, era aquilo que estavas a dizer. Igual. E no final do dia, a maior parte das pessoas porventura, porque naturalmente os negócios delas, quando têm esse tipo de processo, estão extremamente fragilizados, eles podem não ter consciência, porque até estão a sofrer uma outra venda, porque o negócio está lá, o mercado está em pique, está tudo a acontecer da forma certa, mas o problema não é quando o negócio está a crescer e o mercado está em pique, é quando o mercado deixa de estar em pique. Sim. E agora? Sim. Se eu não consigo controlar, se eu não consigo fazer nada, eu tenho um risco gigantesco de abrir falência. Sim. E isso é o que eu acho que nenhum empresário quer. Sim. Então, ou seja, e esse é o ponto que eu acho que é o fulcral no meio disto tudo, e responde à tua pergunta inicial logo primeiro de todas. O que é que eu gostava de deixar de mensagem? Na realidade é isto. Para evitar falência, olhem para dentro do negócio, estruturem marketing, estruturem vendas, apliquem este tipo de coisas que nós estamos aqui a falar. É muito difícil um negócio ir à falência quando tem um bom marketing, um marketing bem estruturado que comunica diretamente com o cliente deles, não com aquilo que eu quero, não com aquilo que eu acho, aquilo que o meu cliente é. E depois invistam de facto em vendas. Vendas costuma ser sempre o último pilar que se trabalha em qualquer negócio. É a última coisa que o empresário olha para o produto, olha para a equipa, olha para a satisfação do cliente, eu olho para uma data de coisas. E vendas, as coisas acontecem. As pessoas chegam, as pessoas vêm, as pessoas convertem, tudo bem. Quando na realidade eu gosto de fazer um pouco ao contrário. Porque é que eu vou estar a investir o meu tempo e a minha energia a desenvolver qualquer produto se eu não sei se tenho clientes para esse produto? Sim. Tu percebes? Estou a investir a minha energia. É na verdade toda a teoria do Steve Jobs, não é? Olha, não sei. Confesso. Eu não sei. É? Não é assim. O Steve Jobs sempre colocou a experiência do cliente à frente. Não é? Portanto, tudo o resto vem depois, não é? É a experiência do cliente à frente. Mas eu gostava de contar esta história, porque dessa questão da House Comfort, nós depois iniciámos o negócio, ou seja, o negócio iniciou em desenvolvimento há 3 anos e nós estamos em operação há 1 ano e meio. E naturalmente o que é que nós fizemos? Nós fizemos o processo de que, muito bem, tem uma necessidade, vamos então acordar uma visita, não é? Portanto, não vamos passar preço nenhum, não vamos passar condições nenhumas, vamos acordar uma visita. Para quê? Naturalmente, o grande objetivo dessa visita é entender as necessidades, para que o preço vá de acordo com as necessidades, mas mais do que tudo, obviamente, é entender o cliente, que é exatamente aquilo que estavas a dizer, que é qualificar o cliente. E depois, a partir daí, sim, é que a gente apresenta a proposta que vai de encontro a... Certo. E curiosamente, deixa-me só dizer isto, que curiosamente as maiores empresas do mercado já trocaram o processo
para o nosso. Oh. mas acontece essas duas coisas. Estavas a dizer que muitas vezes o empresário abre o olho e às vezes é tarde demais, porque entretanto o mercado arrefeceu e então quando a quantidade de negócio que ele estava habituado a efetuar vai reduzir, porque naturalmente vai reduzir para todos, porque há uma porcentagem que vai reduzir para todos. Este é um fator, e depois há o outro fator, não é? Que é o mercado mantém-se igual, a questão é que entra alguém com uma estratégia diferente. E isso nós sabemos que muitas vezes é game changer, ou seja, altera completamente as regras do jogo, porque entretanto o pessoal que estava todo acomodado a ter o azar de ter as vendas, a aviar encomendas, entretanto percebem que não têm controle nenhum no processo comercial, não têm controle nenhum no cliente, e então as coisas às vezes são tarde demais e lá está, e aparece aquela palavra que eu não gosto, tu referiste, que é falência, não é? Não gosto, mas que infelizmente é uma realidade e existe mais do que sucesso. É, claro. Sabes quantas empresas abrem em Portugal anualmente? Aprendi essa contigo, não. A porcentagem que em 10 anos estou sempre a usá-la, E as pessoas chegam, Mas por acaso, diz, não é? Porque as pessoas podem não saber. Mas vamos para esse dado final, que é apenas 4% das empresas sobrevivem mais do que 10 anos. E naturalmente isso realmente tem a ver com toda essa falta de preparação em muitos aspectos. José, disseste que estás a falar de negócios, estás a criar negócios novos, mas eu se calhar gostava que partilhasse aqui alguma história que tenha sido impactante de estratégia, de desenvolvimento de negócio, seja no negócio teu ou no negócio que tu participaste. Alguma história interessante que tenha uma moral sobre o que é que estava a ser feito e o que é que podia ser feito e o que é que foi feito e que alterou resultados numa determinada situação. Ok. Eu acho que a melhor história para te contar é de facto a minha, dentro do meu próprio negócio. E houve ali uma altura em que as coisas mudaram muito. Eu inicialmente arranquei como, claro, 100% dos empresários ou dos empreendedores, ainda não era bem empreendedor, sozinho, eu, myself and I, e com a minha esposa ao meu lado sempre. Empreender com dor? Empreender com muita dor. Eu era o financeiro, eu era o vendedor, eu era o gajo que entregava, eu era tudo. E depois, mas ou seja, eu fiz isso propositadamente. Eu submeti-me a um período quase de sofrimento, entre aspas, para conseguir entender o negócio, para conseguir perceber o que é que depois, futuramente, a minha equipa vai estar a passar. O que é que o meu comercial vai estar a passar, as dores que ele vai estar a passar, porque se eu passar por aí, eu já vou depois conseguir ajudar. Sim. Mas a história em si acontece depois de já ter Digital Revolution e eu tinha tudo muito standardizado. Ou seja, eu tinha uma coisa na minha mente, eu não posso ficar refém de as pessoas quererem simplesmente a minha solução, baterem-me à porta e dizer: Zé, por favor, vende-me. Isso nunca foi uma realidade. Então eu tive que proativamente construir tudo isto. Então quando eu comecei a fazer campanhas, anúncios, usar as redes sociais, eu não tinha o meu cliente ideal bem definido. Okay. Bem definido, nem mal, não tinha cliente ideal. O que é que aconteceu? A causa disso, tive 2 anos a fazer anúncios, a investir todos os meses em campanhas, captava uma data de leads essas que eram efetivamente qualificadas, muitas delas, mas eu converti bola. Ok. 0. Nada mesmo. Nisto mete-se a pandemia, que para mim pessoalmente foi muito interessante porque me permitiu parar, refletir e ajustar muita coisa. E foi aí que eu comecei a perceber que eu estava a pôr os pés pelas mãos, em tudo. No marketing, nas vendas e no terceiro pilar daquele triângulo que nós ainda não falámos aqui, que é a proposta. Uma proposta irresistível. Uma proposta que seja efetivamente ajustada ao meu cliente e não àquilo que eu quero. Ou seja, que eu consiga combinar um pouco daquilo que eu gostava, mas com aquilo que o cliente precisa, adora, quer muito comprar. Uma proposta que no brain. E então a história acontece nesse momento. Acontece no momento em que eu tinha um negócio normal, como a maior parte dos empresários têm, com uma faturação muito baixa, honestamente. Só uma pergunta. O negócio na altura já era para o mercado imobiliário ou era mais generalista? Não era ainda para o mercado imobiliário. Okay. Não. Era uma agência de marketing digital? Era uma agência de marketing digital que fazia gestão de redes sociais, fazia sites, fazia logotipos, fazia tráfego, fazia tudo o que houvesse para fazer. Aquilo que era normal há uns anos atrás. 360. E eu percebi que estava a pôr os pés pelas mãos em tudo. Então ajustei o processo todo. Desde negócio, até à proposta, até às vendas, tudo. Comecei a focar um pouco mais. Comecei a focar numa só tarefa,
Em vez de fazer tudo, a especializar. Ok, de tudo aquilo que eu faço, o que é que de facto impacta mais o negócio do meu cliente? O que é que de facto faz com que o meu cliente diga, epá, isto é urgente trabalhar? Eu percebi nessa altura que era a geração de leads, a captação de contactos, manter o negócio a gerar dinheiro. E então nessa altura eu refinei o meu próprio processo, a minha própria entrega, ajustei esses pontos todos, ajustei o meu processo comercial, porque lá está, eu era o típico comercial nessa altura que culpava a lead. A culpa é da lead, estás a ver? Para mim não, ou seja, mas era a minha realidade. E eu passei de culpar a lead para me culpar a mim. Porque na realidade, se eu meto as culpas no outro, a não ser em mim durante um processo comercial, eu nunca vou evoluir. Sim. Eu não consigo, não tenho essa capacidade. A culpa foi da lead, a culpa foi das campanhas, a culpa é de todos menos de mim. Sim. Como é que eu vou conseguir evoluir? Grande ponto. Então na realidade foi isso. Ajustei o meu processo comercial, coloquei muito mais o foco em ouvir, em analisar, em escutar de facto o que é que a pessoa me está a dizer, não aquilo que eu quero ouvir, e adaptar depois com uma proposta irresistível, que para mim é um must no negócio, uma loucura. Vamos falar sobre isso. Queres falar sobre a proposta irresistível? Quero falar, estamos a aproximar do fim, mas esse é um assunto que temos de falar. Boa. Fala-nos da proposta irresistível. Já viste o filme do Padrinho? Já, naturalmente. Godfather Offer. Uma proposta que não tem um não. É muito difícil gerar um não. É uma proposta que mantém o teu cliente a pensar, eu já tenho aqui tantos orçamentos, tantas propostas, mas a proposta do Cândido, aquilo não consegue sair da cabeça. Okay. Para gerar esse tipo de proposta, existe alguns pilares que são naturalmente importantes. Nós desenvolvemos isso com os nossos próprios parceiros, propostas irresistíveis, ou pelo menos estimulamos para que eles queiram desenvolvê-las. Depois se fazem ou não, aí depois já é a responsabilidade de cada um deles. Mas uma proposta irresistível é uma proposta onde tu colocas a tua energia na solução e colocas-te ao lado do teu cliente. Ok. Não em frente a ele. Ok. Estás a perceber? Ou seja, não é, tens um problema, ok, eu sou um prestador de serviços, está aqui uma proposta para resolver o teu problema. Isto é uma proposta normal. Uma proposta irresistível é aquela que diz, olha, Cândido, eu entendi o seu problema e vamos resolver esse problema. Para isso eu tenho aqui uma proposta para nós conseguirmos os dois em conjunto fazer acontecer. Dentro da proposta existem 6 pilares, o fator racional, a parte emocional também, ou seja, racionalmente a proposta, a solução tem que fazer sentido. E eu gosto de usar a palavra proposta, mas não só numa ótica comercial. Tudo. Proposta para tudo. Ou seja, se eu quero uma coisa, recrutamento. Tenho que fazer uma proposta a um comercial. Então que proposta irresistível é que eu posso fazer ao comercial? De certa forma, eu imagino o que tu estás a dizer. Ou seja, porque quando a gente se coloca em frente, simplesmente está a conseguir ver até onde os nossos olhos veem em frente. E se estás ao lado, tu vês não só com os olhos do cliente, como estás a ver mais à frente. Então tu consegues que a tua proposta satisfaça aquela necessidade, para além do óbvio de estar a ver em frente, não é? É estar a ver ao lado da pessoa. Exatamente. Ou seja, dentro dessa mesma proposta existe vários fatores, como eu te falei, isso dava um outro podcast mesmo. Só para falar mesmo. Mas na essência tem que ser uma proposta que baixa as barreiras de desconfiança, de receio, de medo daquele cliente face à tua empresa e aumenta, dentro também da cabeça do cliente, aumenta os benefícios e o valor percebido sobre ti. Então, quando tu fazes este exercício, fica impossível não fechar. Não, exatamente. É impossível. Exatamente. É impossível não gerar negócio. Enquanto que a maior parte das propostas do teu mercado, provavelmente o que acontece é o contrário. Aumentam os riscos, aumentam a desconfiança, aumenta tudo e o valor percebido está muito lá em baixo. Pá, parece-me ser igual a todos os outros. Estás a entender? Sim, perfeitamente. Então, a ideia é fazer completamente ao contrário. Aumentar isto, não é igual a todos os outros. Dar mais segurança. E baixar. Sim. Colocar uma proposta que de facto haja uma parceria com a pessoa e não um fornecimento de um serviço. Não quer dizer que o fornecimento de um serviço seja bom ou seja mau, não é isso, mas baixa a barreira e coloca-te ao lado dele. Sim, totalmente. Estás a ver? Sim, totalmente. E isso, ou seja, há pouco estavas a falar da House Comfort. Sim. Acho que é um negócio fantástico. É um negócio fantástico e a conversão desse negócio ela acontece no momento em que há uma visita. Não é com o orçamento. Não. É quando com confiança. É quando há a visita. Sim, quando sim, há olhos nos olhos, sim. ganhaste a venda. Sim. Ou não. Sim. José, antes de terminarmos, eu gostava que tu pensasses em pessoas que estão a começar a empreender
Sim. E então qual é o conselho que tens para essas pessoas que estão a começar a empreender? O que é que lhes gostavas de dizer? Marketing, estudem vendas. E quando eu falo estudo, não é para ir para a faculdade. Até porque a faculdade está mega desatualizada no que diz respeito a marketing. Marketing é uma coisa que está em evolução todos os dias. Então, primeiro que tudo, estudar marketing. Como é que eu domino o atrair pessoas? Comunicação. Depois vendas, depois linguagem corporal, como é que eu atraio, como é que eu comunico, como é que eu... A comunicação para mim é muito simples, não é aquilo que eu falo, é a forma como tu entendes o que eu estou a falar. Se a imagem que eu tenho na minha cabeça é igual à tua ou não. Excelente. E atenção, porque se não for, sou eu que estou a falhar. Exatamente. Não és tu que és burro. Não, exatamente. A responsabilidade é tua. Sim. Eu é que estou a falhar, porque não estou a ser eficaz. Sim. Então, ou seja, eu começava por aí. Queres empreender? Fantástico. Estamos numa altura incrível para se empreender. José, deixa-me só pegar num ponto. Totalmente de acordo. A palavra vendas assusta muitas pessoas. E há muitos empreendedores que querem empreender sem nunca venderem. Usa sales. Se a palavra vendas te assusta. Eu demorei a entender. Usa sales, o que é que és que eu te diga? Mas a questão é, ou seja, há pessoal que não entende que, por exemplo, um bom gestor é uma pessoa que sabe vender bem ideias à equipa. Tem que vender. Que é crucial, por Tem exemplo. Então, vender, comunicar é algo absolutamente presente em tudo. Mas então usa sales, é o teu conselho. Não, era uma forma descontraída de falar isso. A questão é que o mercado está muito competitivo. Não vamos ser ingênuos, não vamos acreditar na Alice no País das Maravilhas. É difícil empreender. Se fosse fácil, toda a gente tinha sucesso, tinha resultados. Então, ou tu estás disponível a pagar o preço ou não estás disponível. E se não estás disponível, está tudo certo com isso. O empreender não é para todos. Agora, se queres realmente empreender, se sentes lá dentro que faz sentido para ti, vais ter que estudar, vais ter que fazer coisas que não gostas e que não queres. Vendas é uma delas. Para tudo. Porque se tu não dominares vendas, já foste. Faz todo sentido. Já foste. Até podes ter alguns resultados e até podes ter uma falsa sensação de sucesso durante uns primeiros anos. E achares que és uau, maravilha, mas se na realidade não dominar vendas, se não dominas vendas, estás tramado. Sim, eu estou totalmente de acordo contigo. Em mais de 20 anos como empreendedor, a verdade é que os empresários que têm mais sucesso são os empresários que, há aqui outras questões, mas regra geral, estes empresários dominam bem o processo de vendas. Ou seja, eu não conheço um empresário de mega sucesso que não tenha uma excelente relação com a parte de vendas. Simplesmente não conheço. José, e para o pessoal te poder conhecer melhor, ou para o pessoal então poder saber e encontrar a tua empresa, onde é que podem encontrar, por favor? Olhem, se de facto é importante olhar para marketing e vendas, nós temos a Digital Revolution, que é uma agência de marketing e vendas, justamente nichada ao mercado imobiliário, onde nós ajudamos todos os dias consultores, brokers, a terem processos comerciais, a conseguirem ter mais previsibilidade e mais consistência no negócio deles. Podem nos encontrar através das redes sociais, Digital Revolution_Agency, ou através do nosso site, digitalrevolution.pt. Temos uma presença forte também nas redes sociais, partilhamos também bastante conteúdo sobre estes tópicos, porque gostamos de informar e de trazer mais clareza àquilo que é as dores do nosso cliente ideal, como é lógico, mas na realidade é um pouco por aí. Eu não sou uma pessoa de me expor muito, confesso, desde aqui este toque. Não é que eu tenha receio de o fazer, nada disso, estou bastante confortável com câmaras, mas na realidade eu gosto de focar no negócio. Ou seja, eu gosto de construir, para mim, para dentro do meu negócio, vou realmente, se eu sou bom, deixa-me empreender aqui dentro, deixa-me fazer, de facto, para um dia, se fizer sentido, poder dizer, olha, eu matei a cobra, está aqui o pau e está aqui a cobra. Posso-te ajudar ou não, mas está aqui o resultado efetivo, percebes? Muito bom. José, foi um prazer ter-te aqui à conversa. E temos que combinar depois para mais um podcast, porque nós temos muito para falar. Claro que sim. Foi um prazer. Pessoal, obrigado por terem estado aí. Tenho uma novidade para vocês. O nosso podcast vai voltar a intensificar a regularidade. Então vamos passar novamente a ter semana sim, semana não, um novo episódio. Portanto, terça-feira sim, terça-feira não, vamos passar a ter um novo episódio. Então, se gostaste, por favor, dá-nos 5 estrelas na plataforma da Apple ou da Spotify. E se tens pessoas da tua família, amigos que também gostavam de empreender, por favor, manda este episódio para eles. Um grande abraço, vemo-nos em breve.